Mukoda Tsuyoshi, ou chefe, né, pros mais íntimos aí. E esse cara é uma figura lendária da cozinha, e logo depois dele ter sido convocado como um herói, ele pegou de cara um Fenrir, que sem sombra de dúvidas é um dos seres mais poderosos do mundo. Isso sendo que não parou nesse familiar, tiveram outros familiares que ele conseguiu domar aí, cara. Tem outros que vêm por aí ainda mais fortes, e eu vou te falar uma parada, o Mukoda também recebeu a bênção dos deuses, o que de certa forma tornou ele muito poderoso, mesmo ele sendo só um cozinheirozinho. Como é que será que isso aí é possível? Quais as habilidades, os poderes, todas as vantagens que ele ganhou nesse negócio aí? Bora conferir tudo isso agora, vem comigo, hein? Prepara aí. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O Mukoda foi um dos 4 japoneses envolvidos na evocação do herói. Antes da sua convocação, ele inclusive era um cozinheiro de meio período num restaurante quando era apenas um estudante. E ele agora estava só trabalhando de forma assalariada, um trabalhador médio, né, que estava voltando para casa quando se deparou com um dos alunos do ensino médio e se envolveu nessa convocação de repente, tá? Ele deixou o país dele observando o quão desconfiada a família real do reino de Kaiser era, né? Vendo que eles usavam roupas e joias mais lascivas, sem mencionar o quão bem sustentado era o lugar. Então ele simplesmente saiu, terminou o seu pedido vivendo sua liberdade. Já que ele era um herói, né? Para começar, ele podia fazer o que ele quisesse. Na sua primeira viagem ao outro país, ele conheceu Aaron Wilpari e consegue lá contratar o Fenrir, que é o Fel, que foi o primeiro de todos os familiares. Inicialmente ele só queria ser um comerciante usando as habilidades de cozinha dele, mas depois de obter o Fel, ele percebeu que precisava de muita carne para cozinhar, e então se registrou tanto na guilda de comerciantes quanto na guilda de aventureiros. Vendendo justamente as especiarias, ele recebia uma enorme quantidade de dinheiro, uma quantia considerável até de ouro. Então a partir disso aí, bora começar pelo status dele, de desenvolvimento, né? Pra quem não sabe, o que é status é justamente os dados dos pontos fortes dos personagens, tipo resistência de poder mágico, força física, agilidade e tudo que vai aumentando conforme o personagem sobe de nível. Só que no caso do Mukoda, cara, ele é um pouco diferente da galera, porque justamente mesmo ele estando num nível altíssimo, porque o Mukoda é nível 90, as estatísticas dele são baixas, chegando no máximo a 500 e pouquinho, tá? E se você acha isso muito, pô, espera só pra tu ver os familiares dele que são muito mais poderosos, né? Em comparação com o humano normal, isso aí é um status, assim, lógico que é maior, né? Óbvio, mas em comparação com todos os heróis convocados, cada herói teria um status maior do que o dele mesmo estando no nível 1, sacou? Pô, tem uma diferença absurda. Ele riu quando viu o próprio status, quando foi mostrado com os outros 3 heróis receberam um status mais forte que o dele. E quando o seu status continha habilidade comum, como avaliação, uma caixa de itens que ele podia armazenar, e além disso também recebeu a habilidade estranha de supermercado online, que ninguém entendia como funcionava, mais tarde inclusive se tornou a habilidade mais ativa dele, pô, não tinha como ele acreditar que ele seria forte. Fora que ele também tem algumas certas vantagens também, tá? Mesmo ele tendo XP em dobro, ele não conseguiu atingir nada de absurdo, mas isso permitia que ele conseguisse upar de nível mais rápido do que o normal. E com o passar do tempo, os poderes dele foram aumentando na história, vindo principalmente dos deuses primeiro, porque aparentemente os deuses desse mundo têm direito de dar uma bênção para alguém, para quem eles quisessem, e eles acabaram selecionando e escolhendo o Mukoda para isso. Só que a questão é o seguinte aqui, o Mukoda recebeu 4 bênçãos de uma vez só, e os heróis normais só podem receber 2 no máximo, tá aí outra vantagem dele. Com certeza já dá pra você imaginar do porquê que ele recebeu essas bênçãos, né? Pois é, cara, todas elas estavam interessadas na comida do Mukoda, mano. Ele foi literalmente abençoado com os dons da culinária. Quem não gosta de uma boa comida, não é? Isso é que é a verdade. As deusas que deram a bênção pra ele foram a deusa do fogo, da terra, do vento e o deus da criação. Todos eles têm apenas uma pequena bênção, né? Mas deu a Mukoda uma proteção. Mesmo que seja essa proteção pequena, isso acabou aumentando drasticamente a sua vida. A primeira deusa foi a Ninliu, a deusa do vento. Inclusive é a progenitora dos Fenrirs, a mesma que deu a bênção pro Fel. Ela é conhecida por se emocionar com comida, principalmente quando a gente está falando de doces. A Ninliu aprendeu sobre o Mukoda através do Fel, a quem ela deu a proteção. Então, embora ela decidisse dar a Mukoda a mesma proteção e as bênçãos de Fel, ela fez tudo com o motivo oculto de simplesmente ser ordenada especificamente a ter doces como tributo. Para grande preocupação do Mukoda, né? Ela inclusive é a mais velha das deusas do palácio,
mas os outros deuses não respeitam muito ela não tem um sentido de ser irmã mais velha, né? Por isso o Mukoda às vezes acaba pensando nela como uma deusa lamentável, digamos assim. Recentemente, por comer muitos doces, até ela começou a ganhar um pouquinho de peso, e de todas as 4 irmãs das deusas aí, ela tem o menor número de crentes nela, mas todos os crentes são pessoas apaixonadas, né? Numa versão diferente, né, que é a versão de CD, o Mukoda até recebeu o título do Apóstolo do Vento, só que ele acabou recusando esse título aí, não quis aceitar não. A segunda deusa que nós temos é a Agni, a deusa do fogo. Ela é uma deusa que, no lugar do cérebro, teria músculos, né? No palácio, ela se intrometeu no momento em que Kishak estava recebendo uma oferenda de Mukoda. E mais tarde, ela abençoaria o Mukoda com a magia de fogo em troca de receber mercadorias da terra. Mas não são mercadorias qualquer, tá? No início, tudo que ela queria eram doces e tal, com medo de atrair a atenção de outras pessoas, como Varhagin, que é outro deus que a gente já vai falar também, e o Hefesto. Mas depois disso tudo, ela começou a se viciar em cerveja da terra. Pois é, ela começou a pedir cerveja pro Mukoda e ele mandava pra ela tranquilamente. A terceira é a Kisha, a deusa da terra. Ela tem um lado meio histérico, né? Mas geralmente mostra vibrações de ser uma irmã mais velha como um bom ponto, apesar dela não ser. Então ela foi a que testemunhou quando a Lin Liu abriu o tributo e contou as outras deusas ali, e ela começou a se intrometer nessa próxima oferenda também. O Mukoda seria abençoado com a magia da terra em troca dos bens da terra. Cara, como todas as outras duas, no início ela também queria doces desse mundo, né? Do mundo diferente, vindo da terra, mas depois parece que ela foi absorvida por produtos de beleza. Agora ela quer ser mais bonita, quer tudo que tem de maquiagem possível nesse mundo. Dentre os 4 deuses, ela é a que tem mais seguidores, porque é o símbolo da fertilidade e da boa colheita também. E o seu templo também é popular para várias cerimônias de casamento. Então ela é relativamente a mais popular de todas, né? Todo mundo conhece essa deusa aí. Por fim, então, nós temos Demiurge, que é o deus da criação. Ele que controla o mundo aonde o Mukoda foi invocado. Um dia, ele encontra 6 dos outros deuses sentados numa enorme mesa, esperando pelos tributos do Mukoda, que ele estava prestes a enviar. Nesse momento, ele entrou em contato com o Mukoda e ficou sabendo do que se tratava. Como os outros deuses passaram a receber tributos em troca de bênçãos, ele, confiscou todas essas oferendas de cada um dos deuses e deusas, tudo que eles tinham recebido do Mukoda, e declarou um período de silêncio para todos ficarem no seu próprio palácio sem oferendas por um mês. Ele então conversou um pouquinho com o Mukoda e atualizou as notícias dos outros 3 heróis que foram convocados junto com ele. E durante essa conversa fiada aí com o Mukoda, ele notou que o Mukoda desenvolveu ódio pelas pessoas no seu relacionamento. E com simpatia por ele, ele concedeu as suas bênçãos também, menor do que concederia a uma semi-imortalidade, obviamente, mas como se fosse semelhante a um High Elf, né? Ele estendeu a vida útil do Mukoda aí por cerca de 1500 anos. E a razão por trás disso é que, estatisticamente, mesmo que uma pessoa pouco atraente para os padrões desse mundo, igual o Mukoda era, né, para ele, ou seja, tá falando que o cara ainda é feio, certamente ele encontraria algum amante aí, alguém para namorar, para casar, ter filhos dentro dos 1500 anos que foram colocados. Pô, é bastante tempo, cara, pra tu encontrar alguém. Então, assim, de qualquer forma, ele é um cara bastante tranquilo, né, pra não pedir nenhuma oferta específica, e deixou o Mukoda decidir o que mandar pra ele. Mas ele disse que ele adora licor, ou seja, bebidas alcoólicas. Então é uma coisa que o Mukoda vai ficar mandando consequentemente. E não ficou totalmente claro, mas parece que o Demiurge tem uma ferramenta mágica que permite a ele transferir mercadorias do Japão pro reino dos deuses. E quando questionado sobre isso, a sua desculpa foi que o item tinha um problema, né, pra poder não ficar pedindo as coisas dando pros outros também. Agora, quando se trata de luta, mano, o Mukoda é um covarde completo. Ele sempre deixa todas as lutas pros seus familiares. No entanto, quando a gente tá falando da parte posterior da série, o Mukoda até se torna uma pessoa mais confiante, né, mais à frente, ele fica mais de boa, ele cria mais habilidades inclusive que podem ser atribuídas à bênção do Demiurgo, né, que de alguma forma aumentou a sua expectativa de vida e a defesa completa dele, e ele acaba anulando todos os tipos de ataques possíveis. Enquanto ele se assustava facilmente lutando, o Mukoda podia sempre domar monstros fortes que vinham implorar pela sua comida. Isso é mostrado quando ele, às vezes, repreendia Fel e Gonzi por causa disso. E aí as suas habilidades de luta acabaram melhorando, assim como as suas habilidades culinárias também. Só que na sua jornada, ele conseguindo tantos contratos de monstros raros e fortes,
como o caso do Fel, mas não se restringindo a só ele, também temos aí o slime falante, o Sui, temos o dragão Pixie, que ele chama de Dora. Então, quando ele tava lá na Dungeon City, no 47º andar, ele também, enquanto comia, veio o dragão antigo adormecido até ele. Você já tá ligado que o bicho tá sinistro, tá? Ele, inclusive, nomeou esse antigo dragão por acidente, porque ele ainda tá visitante com o Gonji. Mas, em resumo pra vocês, a classificação do Mukoura dependia especificamente do Fel e dos outros familiares. Então, quando a classificação de aventureiro dele subiu de rank G pro último rank, lá, o rank S, ele começou a vender várias das peles de monstros para a corporação Lambert, e parte da carne iria para a guilda de aventureiros. E agora a gente entra em cada um dos familiares. O Fel, que é o seu primeiro familiar, o que aparece pra gente, é um Fenrir que tem as bênçãos de Ninliu e Varag. Varag, como eu disse pra vocês que eu ia falar, pra quem não conhece, é o deus da guerra, um homem invejoso que se intrometeu na hora da oferta lá que estava acontecendo de Agni, depois de sentir o cheiro da cerveja. Basicamente, ele daria proteção ao Fel e a Dora mais tarde na série, em troca de receber mercadorias de tributo do Mukoura, também vindo de outro mundo, o cara que é viciado em bebidas pesadas. E em cooperação com o Hefesto, ele deu até ao Mukoura o Sei Engraver, né, que é um item mágico semelhante a um tesouro nacional para as habilidades anti-mortos. Mas falando do Fel em específico, como uma das raras espécies que aparecem diante dos seres humanos pela primeira vez em 300 anos, a sua força também se destaca, porque ele é o único Fenrir que pode destruir um país inteiro sozinho. E ao sentir o cheiro de carne de javali vermelha grelhada, o que o Mukoura tava fazendo foi quando ele veio lá, tava em direção a ele, viu o grupo de aventureiros, exigiu comida e acabou fazendo aquele contrato rapidinho de familiar. Embora ele tenha prometido ao Mukoura que ele iria caçar carne e o Mukoura iria cozinhar por ser viciado em batalha, o Mukoura acabou armazenando os corpos dos outros monstros e então ele pede pra guilda ter o trabalho de desmantelar isso aí pra ele conseguir cozinhar mais rápido, né? Pô, ficar perdendo tempo cortando os monstros é difícil também. O segundo foi o Sui, que é um slime que evoluiu para um slime enorme, né? Que tem as bênçãos de Hefesto, o deus dos ferreiros, e Rusalka, a deusa da água. Dadas as faltas de aptidões mágicas da água do Mukoura, ela abençoou Sui e também receberia as mercadorias de outro mundo, né, como oferenda. E ao contrário dos outros deuses, ela até gosta de comer pontualmente, né? Ela não come muito, por isso teve sempre um estoque de emergência sem problemas em meio a um período de silêncio aí. Agora, já o Sui, né, o slime, basicamente como slime ele comeria qualquer tipo de coisa. E quando ele comeu o lixo de outro mundo do supermercado online, ele simplesmente criou um contrato com o Mukoura, né? Simplesmente estabeleceu comendo esse lixo aí. E aí ele provou a comida do Mukoura depois, né? Que isso era basicamente uma coisa, um prato gourmet pra ele. E ele gostou pra caramba. Só que esse slime, como ele é especializado na magia da água e geração de remédios de recuperação, ele é um monstro muito útil além do combate, tá? Mas ele também luta, como ele tem a habilidade de ferreiro e tal, tá acabando que ele tá meio que sendo influenciado aí pelo Fel, se tornando um viciado em batalhas como ele. Mas também, embora haja uma parte em que o Sui não consegue ler nas entrelinhas, ele ainda assim é amado por Mukoura porque o Sui é um personagem muito honesto e tem um temperamento mais doce do que todos os outros. O seu terceiro familiar é Dora, um dragão Pixie. Dora era um pequeno e adorável dragão, quando na verdade ele tinha basicamente 116 anos, tá? Ele é até uma espécie rara entre as espécies de dragões e nem era conhecida pelos aventureiros. Quando ele tava com fome, vagando por aí, ele meio que sentiu o cheiro da berinjela assada lá, meio que feita pelo Mukoura, e aí ele fez um contrato lá pra ser obediente e poder comer mais. Ele parece um dragão infantil, mas Dora já é um dragão adulto, tá? E se especializa em ataques como uma bola de fogo gigante e magia do trovão. Tem um grande projétil de artilharia também, apesar da sua pequena figura dele ser uma coisa fofinha, né? E como um dragão de caráter atrevido e uma figura pequena, sua autoafirmação é forte pra caramba. Mas embora ele seja uma pessoa meio autoritária, né? Ele é uma pessoa que se refere ao Mukoura como você, aparentemente, ele gosta bastante do Mukoura por causa das comidas, mas não se dá bem com Eriland, que é uma aberração dragão. E o seu quarto e último familiar é o Gonji, cara, um dragão antigo, o lendário monstro que tá no topo das espécies de dragão, que é conhecido pelo Fel, por exemplo, como seu inimigo e rival há 400 anos. Já foi dito no anime, né, que o Fel teve um inimigo que lutou contra o dragão há muito tempo atrás, só que esse dragão acabou se tornando mais pra frente um familiar do Mukoura. Então, esse dragão é um dragão que foi e voltou em outro continente, né? Foi a primeira masmorra, basicamente, que o Mukoura entrou. O rei de Elman, por 200 anos, dormiu na camada mais baixa de lá, até que o Mukoura apareceu.
ele confrontou o Mukouda, que parecia romper tudo, que ele conseguiu simplesmente descer muito, e ficou impressionado com o sabor do bife de alho feito pelo Mukouda. Com isso ele acabou fazendo um contrato com o Mukouda também. Além de ser rápido, ele tem um status mais forte no seu trabalho, e originalmente é um dragão com uma enorme escama negra, né, tão grande quanto se fosse uma montanha, cara. Ele mudou o seu tamanho pro tamanho do Fel, ficou menor por causa dos suprimentos de comida, para ele precisar comer menos, e a sua capacidade de diminuir em propósito aí. Mas o seu personagem é inconstante e segue o seu próprio ritmo durante a história. Ele não é um personagem que se prende especificamente ao Mukouda, mas está sempre com ele caso precise. Mas e aí, galera? Vocês conheciam esses familiares todos? Curtiram esse vídeo? Curtiram saber que tem mais gente esperando pra fazer um contrato com o Mukouda mais à frente? Rapaz, acho que até eu, se ele aparecesse na minha frente, ia fazer um contrato com ele, porque todo mundo tá falando tão bem das comidas do cara, pô, não é possível que o negócio seja ruim. Mas e aí? Manda aí nos comentários se você achou, se você curtiu ou não curtiu, o que você tá achando desse anime, se achou esses carinha forte. E olha quem diria, o maluco simplesmente com o mercado online conseguiu conquistar tanta gente assim, tomou bênção dos deuses, teve familiar forte pra caramba. Pô, isso aí deixou ele muito tranquilo durante a história. Então capricha aí nesse comentário pra gente trocar essa ideia. E também se inscreve aqui no canal se você não for inscrito ainda. Assim a gente pode estar sempre conversando, continuar trocando ideia, firme e forte, falando sobre muito mais animes bons por aí, cara. Tamo junto sempre, família. Beijo no coração, aquele forte abraço. E até a próxima, hein? Te vejo no próximo vídeo. Valeu!